Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 55. No penúltimo domingo a gente estudou esse salmo fazendo apenas uma... Obrigado, Diego. Oi. Fazendo apenas uma mensagem geral do salmo. Hoje nós vamos fazer agora uma exposição deste salmo, versículo por versículo, como a gente costuma fazer. Então vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 15, principalmente. Então vou ler o primeiro versículo, os irmãos. Leu o seguinte: Salmo 55, ao mestre de canto para instrumento de corda, salmo didático de Davi, diz: Dá ouvido, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Então disse eu: temor e tremor me sobrevêm, e horror se apoderam de mim. Então disse eu: quem me dera eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Há destruição no meio dela, nas suas praças não se apartam a opressão e o engano. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas do seu íntimo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos diante da sua preciosa palavra, pela qual o Senhor, nos nossos corações, o Senhor fala, nos sensibiliza do nosso pecado, nos mostra, Senhor Deus, o perdão em Cristo. Através de sua palavra, o Senhor nos edifica dia a dia, é o alimento, Senhor Deus, para o nosso espírito. Diante dela, nesse momento, pedimos sabedoria, humildade, enquanto expomos as verdades contidas nos versos escolhidos. Abre nossa mente e nosso entendimento. Em nome de Cristo oramos. Amém. Podeis sentar. Muito bem, já apresentamos um pouco quanto ao contexto deste salmo. É um salmo que nos fala sobre a tristeza de Davi, inclusive um dos salmos que mais descreve Davi triste, né, por algo. Nós lemos aí no versículo 4, e ele diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Davi está bem triste. Ele pede aí para fugir, versículo 7, que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar minha pressa em abrigar-me,
no vendaval e da procela. Davi está bem triste, ele quer estar distante, ele imagina bem distante da dificuldade, ele planeja fugir. No coração dele, o seu desejo era fugir para o deserto, bem para longe das dificuldades. É assim que a gente se sente muitas vezes, né? Querendo fugir dos problemas, das dificuldades. Mas qual era o problema aqui principal de Davi que leva ele a fugir? O contexto desse salmo nos coloca no livro de Samuel, capítulo 15 em diante, aonde a rebelião de Absalão ocorreu mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, quando o filho de Davi ele tramou um golpe contra o pai, usurpar o trono de Davi, e aí ele se levanta contra Davi quando sabe, então ele foge. Mas é nesse período que um dos aliados a Davi, ele se volta contra Davi, se tornando o principal conselheiro de Davi, que é Aitofel. Então Davi se sente traído por Aitofel. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 12 e o versículo 31, nós encontramos esse relato. Aitofel era um conselheiro de Davi. Um conselheiro é aquela pessoa que o rei confiava os seus projetos, compartilhava as necessidades do reino, os planos para o reino. Então Aitofel fazia parte do conselho de Davi nessa área. Então era alguém que o rei confiava, que ele poderia colocar os planos, revelar os projetos, até mesmo os planos de uma guerra, de uma defesa, estava entre o conselho. Então era alguém de confiança. Aitofel era esse homem de confiança de Davi. Davi até descreve no versículo 12, diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, o meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. E ele diz: junto andávamos, junto nos entreteríamos, íamos a multidão à casa de Deus. Então, está falando de alguém que era íntimo, que era amigo dele. E isso tudo aponta para Aitofel, um dos seus conselheiros. Agora, o que levou esse homem a se revoltar contra Davi, a trair? Era um conselheiro, um amigo de Davi. Alguns comentaristas, né, comentando esses versículos, e também lá de Samuel, eles concordam com a seguinte postura. Por exemplo, o comentário de Mateus Henry, ele explica mais ou menos assim: Eliam, pai de Batseba, era filho de Aitofel, tornando-se Aitofel avô de Batseba. E Batseba era mulher de Urias, com o qual Davi havia se relacionado. Então, nesse caso, colocamos o Salmo 55 ainda dentro do contexto das consequências do pecado de adultério de Davi. Então, o que queremos dizer é que provavelmente Aitofel ele armazenava um sentimento, uma amargura de
de Davi. E nesse momento ele aproveita, ele se alia à rebelião de Absalão. Um outro comentário, também chamado o comentário perspicaz, diz assim: Aitofel, como avô de Batseba, via como avô de Batseba, ele via Davi como um homem inadequado no reino, mesmo sendo o seu aliado aí. No Good Question, onde perguntas e respostas, eles detalham aqui na genealogia e coloca justamente Aitofel como sendo o avô de Batseba. Pois bem, o que queremos com isso daqui é simplesmente afirmar que a traição desse amigo do Aitofel com Davi é algo que impacta, é algo que traz uma tristeza. Era alguém que Davi disse que era um homem que era macio como uma manteiga, versículo 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia lá guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo era espada desembainhada. Era um homem que guardava no coração um sentimento avesso contra Davi. E no momento oportuno, ele externou, ele agiu. Vamos fazer uma exposição dos primeiros 3 versículos do Salmo 51. E lembrando que nós costumamos expor os versículos por versículo. Deixa eu fazer a leitura aqui do Salmo 1. Dá ouvido, ó Deus, a minha oração, não te esconda da minha súplica. Ainda o versículo 2 diz: atende-me, responde-me. Eu sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Davi está orando quando o sentimento de solidão, de traição, a angústia vem. Esse sentimento geralmente nos coloca no pensamento de ir para bem longe, né? Davi não nega isso daí, o desejo dele. Versículo 6 disse: quem me dera asa como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe. Né? O sentimento de Davi, a angústia dele, ele quer ir para distante, ele quer fugir dali. Era o desejo dele. Mas a posição de Davi não é essa. A ação dele aqui é oração. Ele está descrevendo aquilo que geralmente vem a cada um de nós. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas, a angústia vem, a dificuldade vem, a tribulação vem, a gente quer fugir dali. A gente quer estar distante. Para nós, no nosso pensamento natural, o remédio é estar bem distante e pronto. Como se o problema não fosse no nosso coração, tivesse sido resolvido. Então, Davi não nega, esse seria o pensamento dele, que ele está bem distante. Mas não, Davi está aqui orando. Né? Davi está orando aqui. Interessante que essas palavras nós encontramos em outras passagens paralelas a essas. Davi repete, por exemplo, o Salmo 1, que também, o Salmo 6, perdão, em versículo 1, que também é um dos salmos de Davi, diz assim: ao mestre da música em Nigote, em Simiti. Salmo de Davi, lá diz: o Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. O Salmo 54, versículo 1, diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome.
Faz-me justiça pelo teu poder. Davi está suplicando, são súplica semelhante. O Salmo 5, versículo 1 diz: ao mestre de música sobre Neilote, Salmo de Davi, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Salmo 17, versículo 1 diz: oração de Davi. Aí diz assim: ouve a justiça, ó Senhor, atende o meu clamor, inclina os ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos. E assim vários salmos, 64, versículo 1, o 28, versículo 1, são clamor de Davi por socorro em situações diversas. Então aqui é um dos mesmos. Davi diz: dá ouvido, ó Deus, a minha oração. Não é que Davi esteja dizendo: Senhor, tu não está ouvindo a minha oração, mas escuta. Não, a expressão de Davi dizer: dá ouvido, ó Deus, a minha oração. Não te esconda das minhas súplicas. Senhor, eu não mereço por ser pecador. Eu não mereço alívio de ti por ser um errante, um pecador. Mas, Senhor Deus, dá ouvido. É uma expressão, é uma postura, é uma posição que Davi se coloca de que não merece ser ouvido por Deus. É alguém que não se considera que não é digno que Deus responda a sua oração. Por isso esse pedido de Davi: dá ouvido, ó Deus, a minha oração. Ouve a minha oração. Podemos dizer o seguinte: um dos homens mais, na Bíblia, renomado por sua santidade, um homem de oração, um homem de adoração, é o único homem que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Falando de Davi, a Bíblia fala isso de Davi. Nós encontramos este homem em uma postura tão simples, tão humilde. Revela justamente a nossa postura diante do Senhor em oração. Não devemos chegar ao Senhor de maneira ordenando Ele, como é bem comum, de uma maneira geral, vermos as pessoas fazendo, dando ordem a Deus. Faça isso, Deus, se tu és Deus. Davi se considera aqui de uma maneira muito simples. E olha, por mais que a Bíblia descreva a vida desse homem, o seu pecado, Deus não omite na sua palavra em falar dos erros e suas fraquezas. Mas também nós temos aí dezenas de passagens de salmos que descreve o coração deste homem, o amor que esse homem tinha pelo Senhor. E eu creio que é isso que faz desse homem um grande homem de Deus. A humildade que esse homem revela quando estudamos sobre sua vida. Era um homem riquíssimo, Davi, mas ele poderia dizer que a palavra dele, a palavra do Senhor, era muito mais preciosa do que todos os tesouros. O Salmo 19, ele diz que a tua palavra é mais preciosa do que o ouro já trabalhado, tirado todas as impurezas. Se o Salmo 119 é de Davi, você vai ver lá um vislumbre de louvor à palavra de Deus. Um homem que tinha prioridade na sua vida. Um homem, quando confrontado por Deus, pela palavra, ele simplesmente se dobrava. Ele não justificava os seus erros.
Não encontramos, inclusive, dos pecados dos níveis mais diversos, como orgulho, pureza moral. Quando Davi foi confrontado, simplesmente ele diz: eu pequei contra o Senhor. E não foi dizer: eu pequei por causa, eu pequei, mas também, não, eu pequei contra o Senhor. Isso engrandecia, né? Engrandeceu esse homem. Davi diz no versículo 1 ainda: não esconda da minha súplica. Senhor, não tape os teus ouvidos. Escute. Interessante, quando o homem via seu próximo em aflição e deliberadamente passava por ele, dizia-se que se escondia dele, passava por longe para não... Essa visão de Davi: Senhor, não esconda da minha súplica, não vire as costas do meu pedido. Vemos semelhante aqui naquela hora terrível que Jesus estava carregando os nossos pecados lá na cruz, sobre o madeiro. O nosso Deus se escondeu. E eu entendo que esta foi a parte mais terrível de toda a agonia do filho de Davi, do filho de Deus, como é dito. E quando ele estava lá, em que Deus simplesmente se afastou, né? Se escondeu do filho. Pai, porque me abandonaste? Diz lá. E cada um de nós lamente a calamidade a Deus, né? De ouvir os nossos clamores. Como Davi: não te esconda a minha súplica. Não esconda a minha súplica. Isaías, capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso, quando estendei a vossa mão, esconde meus olhos de vós. Até quando fazeis muitas orações, eu não vos ouço, porque os vossos pecados, ou as vossas mãos, né? Vosso coração estão cheios de sangue. Essa é uma expressão de esconder o rosto. Davi está dizendo: Senhor, não te esconda da minha súplica. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 26 diz: seus sacerdotes violentaram a minha lei, profanaram as minhas coisas sagradas, não faz diferença entre o santo e o profano, nem distingue o impuro do puro. Aí diz assim: eles escondem os seus olhos dos meus sábados, eles fingem. Quando chega o sábado, eles não obedecem. Assim eu sou profanado no meio deles. A expressão esconde os seus olhos dos meus sábados. Eles fingem que não é um dia santo. É a mesma palavra que Davi diz em relação a Deus: não te esconda a minha súplica. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 27, diz assim: quem dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. O que esconde os seus olhos, aquele que fecha os olhos para enxergar a necessidade do necessitado, do pobre. Ele diz aí: terá muitas maldições. Então essa expressão, que esconde os seus olhos, é a mesma que Davi está dizendo em relação a Deus. Dá ouvido, Senhor Deus, dá ouvido a Deus a minha oração, e não te esconda da minha súplica. Não esconda seus olhos, deixa. Em Levítico capítulo 20, versículo 4, diz: se o povo daquela terra escondeu seus olhos daquele homem que houver dado a sua
descendência Moloque, para não matar. Então, escondeu os olhos. Ou seja, que vê eles fazendo mal e simplesmente não vá lá, faça a punição, julgue, diz: eu vou me revoltar contra essa nação, contra esse povo. Então escondeu os olhos. É a mesma expressão que Davi diz: Senhor, não escondas a minha súplica. Então você entende aí o pedido de Davi? Ele está dizendo: Senhor, não vire os olhos, não te faça que não esteja me ouvindo, atende o meu pedido. O que queremos dizer? Que aqui nós temos uma súplica de Davi, é um pedido bem carinhoso e bem urgente de Davi. Isso revela a situação angustiosa em que Davi estava no seu coração. Às vezes, as tribulações no coração, elas são mais dolorosas do que as tribulações físicas. Como aqui Davi passou quando fugia de Saul, fugindo no deserto da Judéia, se escondendo nas cavernas de Saul. Talvez Davi não sofreu tanto quanto como a dor da traição pelo um amigo próximo como este, né? Foi uma dor bem mais séria. O Salmo 51, versículo 1, nos ensina que Deus é indiferente ao nosso clamor. Não. Deus não é indiferente ao nosso clamor. Especialmente nos momentos de angústia, confusão, pressão emocional, Deus está presente. Deus está presente. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo disso daí. Paulo enfrentou muitas dificuldades, perseguição. Mas Paulo enfrentou dificuldade angustiosa. Eu entendo que o espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, foi algo que estava vindo contra suas emoções. Aquele espinho na carne era algo que vinha lá contra as suas emoções. Ao ver os falsos mestres, que dizia ser apóstolo, adentrando na igreja, e a igreja aceitando, aquilo doía no íntimo do apóstolo Paulo. Vivia ali o perigo, e aquilo foi um espinho na carne dele. Mas sabe, o que lemos lá é que aquele espinho estava lá com um objetivo específico: não tornar Paulo soberbo. E Paulo diz que tinha agora alegria, prazer nas dificuldades, nas angústias, nas perseguições, porque quando ele era fraco, então ele era forte, porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Então é justamente quando as coisas estão bem difíceis, que nós pensamos que Deus está distante, é que Ele está ali, né? Cuidando, se revelando para nós. Podemos falar com Deus com sinceridade. Davi não esconde o seu sofrimento, ele expõe tudo diante do Senhor. E isso nos lembra que não precisamos mascarar nossas emoções, devemos externar para o Senhor. Ele recebe nossas orações, mesmo quando são cheias de dor, né? Ele recebe. Deus é acessível, mesmo quando parece distante na nossa percepção. Às vezes sentimos que Deus está se escondendo, mas o verso nos convida a insistir em buscá-lo. Davi, quando estou dizendo o verso, ele atende. Orar não muda apenas a circunstância, muda o nosso coração. Orienta a mente, nos dá descanso quando nós oramos. Oração é o nosso primeiro recurso e nunca o último.
Você já se examinou às vezes, quando uma situação ocorre, o filho está doente, um membro da família adoece. Qual é a primeira coisa que você faz? Liga para o médico, vamos ao hospital. Se é um plano de saúde, liga. A oração deve ser o primeiro recurso do cristão. A primeira coisa é orar. E nunca o último, depois de estar tudo, vamos orar. Não, mas acontece isso. Depois que organiza tudo, está tudo, agora vamos orar. Não. A oração sempre deve ser o primeiro recurso. Quando a ansiedade aperta, nossa tendência é tentar resolver tudo ali à parte, sozinho. Davi que faz o contrário e leva a situação imediatamente ao Senhor. E isso nos desafia justamente a colocar no início o processo que muitas vezes queremos fazer no final. Partindo para o versículo 2, diz assim: atende-me e responde-me, Davi diz. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. É como se fosse uma ordem, né? Atende-me, responde-me. Ou atende-me e ouve. Essa é a terceira vez que ele recita a mesma expressão, a mesma palavra. Dá ouvido, atende-me, responde-me. Ele está falando com sinceridade, com profunda e amarga sinceridade. Se seu Deus não ouve, ele sente que tudo está perdido. Não tem outra fonte. Não existe outro lugar em que nós podemos buscar refúgio. Davi implora para que o seu Deus seja o ouvinte e o respondente de suas orações. Não tem outra fonte. Quando Deus não escuta, quem pode fazer algo? Então, o socorro nosso somente é no Senhor. O desenvolvimento da oração aqui de Davi apresenta duas estrofes interessantes. Dos versículos de 2 a 8 e também de 9 a 15, primeiro aí é o clamor pelo sofrimento. Davi vai mencionar isso. E o segundo, os versículos de 9 em diante, Davi vai pedir a Deus os que estão promovendo o sofrimento. Vai orar por eles. Deus vai clamar a Deus por justiça. Ele não vai pedir vingança pessoal, mas, Senhor, que é justo, que Deus faça a justiça. Mas voltando, Davi diz assim: atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa. Eu sinto-me perplexo. É uma expressão tão importante essa daqui, quando Davi diz: sinto-me perplexo. É uma expressão que Davi está descrevendo o estado em que ele está enquanto ele está orando. Sinto-me perplexo. E é uma expressão que às vezes poderia ser traduzido como mais ou menos sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Inclusive a queixa, algumas traduções traduzem por gemidos, gritos, não é apenas uma palavra, mas seria uma oração onde Davi estava expressando dores no seu pedido. Há uma tradução que traduz assim, mais ou menos assim:
Sinto-me, atende, responde-me, Senhor. Ele diz, pois sinto-me perplexo nos meus gritos, eu sinto-me perplexo nos meus gemidos, em outra diz, ando perturbado. E geralmente, os gemidos retratam a dor, como também grito, e aqui refere-se grito alto. Ele repete essa mesma palavra lá no verso 17 também. À tarde pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá minha voz. Por que voz? Porque queixas é gritos. Ele ouvirá os meus gemidos. Né? Ele está dizendo isso. Então, essa é a expressão. Queixa ou grito ou gemidos. Não aquele gemido simples, mas um clamor alto de uma dor. Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo. E a palavra perplexo significa tomado, né? Estou tomado pelos meus gritos. Eles estão me dominando. Os gritos, meus clamor, a minha oração em gritos já me deixaram, me dominam por isso. Eu ando perturbado. Ele diz, ando perturbado. Minha mente está perturbada, né? Ele diz. Inclusive, o verbo hebraico traduz como lançar em perturbação. Me lançou em perturbação, tudo isso. Você não precisa ter resposta para se aproximar de Deus. Ele acolhe até mesmo as orações mais confusas, cheias de perguntas e desabafos. Os gritos de Davi talvez tivesse lá um pedido com lamento. A perturbação emocional não afasta Deus de nós. Pelo contrário, atrai a sua atenção. Davi confessa, ando perturbado. É um reconhecimento de ansiedade, medo, dor. Sentir-se emocionalmente abalado não significa falta de fé, lembra disso. A fé verdadeira não é a ausência de emoção, mas a decisão de buscar Deus no meio delas. A falta de fé pode ser demonstrada pela perturbação, se distanciando de Deus. Podemos pedir a Deus que responda, não apenas que escute. Davi não pode, aqui está orando simplesmente, dá ouvido a Deus, atende-me, responde-me, simplesmente por falar. Ele não pede só para Deus ouvir, mas ele pede para Deus me responder. E a resposta de Deus, geralmente, não é como eu quero, ou na hora como eu quero. No tempo dele, da maneira dele. Ele vai responder como ele quer. Ele vai dar direção, vai dar consolo, clareza, ele vai intervir na situação, mas da maneira dele, não como nós queremos. Lembra, Deus é um Deus que responde no tempo certo, da maneira certa. Quando você se encontra ansioso, confuso, sobrecarregado, emocionalmente exausto, lembra desse salmo, dessas palavras de Davi aqui. Transforma a inquietação em uma oração. E Deus, ele transforma em paz. Se você ler o salmo com tudo, você vai ler lá no versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor,
e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas você está lendo, mas Davi estava perturbado. Mas Davi não ficou abalado. Ele descansou no Senhor, ele buscou o Senhor. Você vê a diferença de lidar com as emoções, de lidar com uma pressão emocional, recorrendo ao Senhor. Lembra, conte a Deus exatamente como você está se sentindo. Até mesmo aquilo que não consegue explicar, mas fale. Peça não só que Ele lhe escute, mas que também Ele lhe responda. Clareza, direção, paz, Ele pode dar a todos. Aquela causa, aquela situação perturbadora, coloque tudo nas mãos do Senhor. Quando nós carregamos sozinho, emocionalmente nós caímos. Espere sempre que Deus vai trazer a nossa calma interior. Ele fez isso com Davi. Ele faz isso conosco. Alguns versículos deste salmo são apontados como uma situação também para Jesus Cristo. É um salmo que tem cunho messiânico, como por exemplo o ato da traição de Davi. Um amigo íntimo que sentava com ele à mesa, como Judas o fez. O Senhor também enfrentou isso daí. Por isso é um salmo que tem uma tipologia, relacionado com Jesus Cristo, aqui. Nós sabemos que o nosso descanso está inicialmente, quando nós atendemos aquele chamado de Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, ele diz, e acharei descanso para as vossas vidas, para a vossa alma. Todo aquele que está sem Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, certamente vive com o coração perturbado. Mas aquele que descansa no Senhor, que o Senhor aliviou o seu fardo, que reconheceu que estava cansado, que foi a Jesus Cristo, Ele alivia, Ele dá conforto, Ele dá descanso. Porque somente em Cristo nós temos a esperança do céu. Somente em Cristo nós podemos viver na expectativa, no mundo mau que nós vivemos, e cada vez mais o mal se multiplicando. Nós podemos ver com o coração tranquilo, com o olhar no céu. E a pergunta, primeiramente, é: você já tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Ele já é o seu Senhor? A paz que tão somente está em Cristo já faz parte do seu coração? Romanos 5, verso 1 diz: justificados por mediante a fé temos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós podemos ir a Ele em oração. E podemos orar como Davi orou: dá ouvido, atende-me, responde-me, porque Deus está ali para assistir. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos pela tua preciosa palavra. Louvamos a Deus, Pai, por esse registro. A vida deste homem, Davi, um homem comum, semelhante a nós, viveu dias difíceis, emocionalmente
abalou-se, mas olhamos como um homem de Deus também. Ele se fortalece no Senhor através da oração. Como ele ora diante da situação angustiosa, da traição de amigo. E é o que pedimos para nós, que sejamos homens, mulheres, que diante das dificuldades nós recorremos acima de tudo e primeiro de tudo ao Senhor. E clamamos ao Senhor. Abençoe nosso coração, a tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Um bom dia e uma semana abençoada.